Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso curso sobre corrosão sob isolamento. A gente entra agora no segundo módulo, e o tema é quente, viu? Vamos mergulhar de cabeça em um dos cenários mais complexos que existem, o ambiente offshore. Para começar, vamos pensar numa coisa. A corrosão sob isolamento, a tal da CUI, ela é tipo um vilão invisível, sabe? E em nenhum lugar ela é mais perigosa do que lá em alto mar. Ela trabalha em silêncio, e quando a gente percebe, muitas vezes o estrago já está feito. Bom, e o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos entender por que um ambiente offshore é um verdadeiro campo de batalha. Depois, a gente fala da agressividade do ambiente em si, dos desafios gigantescos de manutenção e, claro, vamos fechar com o impacto financeiro, que é de cair o queixo. Então vamos lá, começando pelo campo de batalha offshore. Por que dedicar um módulo inteiro só para isso? Simples. Porque os riscos lá são únicos e envolvem dois tipos de corrosão que são extremamente agressivos nesse cenário. Olha só, é fundamental a gente ter na ponta da língua os nossos dois principais adversários aqui. Primeiro, a CUI, a corrosão sob isolamento, que a gente já conhece bem. E o segundo é o SSCC, uma sigla chata para algo bem perigoso. Trinca por corrosão sob tensão por cloretos. Esse cara é um problema seríssimo, principalmente para os aços inoxidáveis, que são muito comuns nesse ambiente marinho. Certo. Agora, por que esse ambiente é tão agressivo? A resposta é simples e direta. O mar, ele mesmo, é o maior parceiro da corrosão. Pensa comigo. O equipamento está lá o tempo todo, cercado de água salgada. Tem aquela névoa salina, sabe? O spray do mar que gruda em tudo. A umidade do ar é altíssima. E para completar, tem cloretos vindo de tudo que é lado. É a receita perfeita para o desastre. As condições ideais para a corrosão fazer a festa. E aqui está o pulo do gato. Não é só a água que infiltra debaixo do isolamento. O problema é que essa água aprisionada dissolve os sais do ambiente e cria um eletrólito supercondutor. Na prática, aquela área vira uma espécie de bateria gigante que acelera e muito o processo de corrosão no metal. É um efeito potencializador. Ok, se o ambiente é o grande vilão, por que é tão complicado simplesmente ir lá e consertar? Isso nos leva direto para os desafios de logística, que em alto mar são únicos. E olha só que interessante essa comparação. Em terra, a gente tem o cenário dos sonhos, né? Espaço de sobra, gente para trabalhar, tudo controladinho. Agora, offshore, a realidade é outra. O espaço é minúsculo, o pessoal é contado. O acesso aos equipamentos é super difícil. Precisa de andaime para tudo. E o tempo, bom, o tempo é uma caixinha de surpresas. E tem mais, a melhor ferramenta que a gente tem para preparar a superfície, o jateamento abrasivo, lá é super restrito por questões de segurança e ambientais. Ou seja, a gente já começa o jogo sem a nossa melhor carta. Juntando tudo isso, ambiente mais agressivo, manutenção muito mais difícil, a gente chega na pergunta que não quer calar. E o custo? Como fica o custo de tudo isso? Agora vamos falar de dinheiro. E prepare-se, porque os números contam uma história bem impressionante e mostram por que esse assunto é mas tão crítico para a indústria. Antes de mostrar os valores, guarde essa informação, que é fundamental. Custa muito, mas muito mais caro reparar um equipamento em alto mar do que ter construído ele novinho em folha. E aqui está a grande revelação. Se liga nisso. Construir do zero custa, em média, uns $150 por metro quadrado. Ok. Agora, para fazer a manutenção disso lá em alto mar, o valor salta para algo entre 650 e, pasmem, $2.000 pelo mesmo metro quadrado. É uma diferença absurda. E para onde vai toda essa grana? O mais incrível é que a tinta, o material em si, é só 10% do problema. Dá uma olhada nesse gráfico. A maior parte do custo, uns 75% somando tudo, é só para conseguir chegar no lugar, ou seja, acesso e andaime, e depois preparar a superfície para receber a pintura. O trabalho braçal é o que custa caro. Bom, quando a gente junta todas essas peças, o ambiente, a dificuldade, o custo, o que a gente tem é a receita do que chamamos de a tempestade perfeita. E essa é a grande lição de hoje. A gente tem um ambiente super agressivo que não para de atacar o material. Junto com isso, uma logística que torna qualquer manutenção uma operação de guerra, difícil e nem sempre tão eficaz. E para fechar, custos que explodem por causa desses dois primeiros fatores. É um desafio gigantesco para a integridade dos ativos offshore. Certo, agora que a gente já entendeu o tamanho do problema, a pergunta que fica é: como a gente acha esse dano que está escondido debaixo do isolamento? É exatamente sobre isso que vamos falar no nosso próximo encontro, o módulo 3, Identificação de áreas suscetíveis e falhas. A gente se vê lá.